Fala pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu estou gravando aqui para falar com vocês sobre alguns pilares muito importantes na hora de se montar uma boa carteira de investimentos para curto, médio e longo prazo. Então, para você que se interessa sobre esse assunto, já se inscreve no canal para poder estar acompanhando a minha jornada de investimentos. E aqui eu trago sempre vídeos semanais sobre investimentos e todos os meus aportes aqui na bolsa, beleza? Então, direto aqui ao que interessa, eu estou aqui com a minha conta da XP, é onde eu faço todos os aportes, né, na bolsa. E aqui no vídeo de hoje eu vou estar comentando sobre tudo isso com vocês, né? E para isso eu estou utilizando a plataforma do Investidor 10, né, a plataforma onde eu faço todo o gerenciamento da minha carteira. Estou deixando o link na descrição para você que quer conhecer. Então aqui, pessoal, igual o tema do vídeo vem se tratando sobre diversificação, então eu quero mostrar aqui para vocês toda a minha carteira aqui na prática e como é importante você ter uma boa diversificação, seja ela diversificação de ativos, né? Isso eu falo em relação a ações, a fundos imobiliários, a criptomoeda e, em maneira geral, aqueles ativos que você vê, né, futuro e boas previsões de resultados para longo prazo, né? E diversificação também em setores, né? Aqui eu listei, né, os setores que são mais perenes, né, do mercado e que a longo prazo já se testaram, né, e sempre irão ser setores seguros de você estar investindo, né? Como o setor bancário, você investir em ações do Banco do Brasil, o Banco Itaú, não falando diretamente da empresa, mas falando diretamente em relação ao setor, né? O setor financeiro, né, envolve aí o setor bancário, é o setor também de seguros, né? Então tem empresas aí que são muito boas no setor de seguros, né? Mas todas elas, igual eu falei do setor bancário, são empresas a qual você deve fazer um estudo detalhado em relação aos lucros da empresa, aos pagamentos de dividendos e outros indicadores em geral. O setor também de energia elétrica é um excelente setor, assim como os outros a qual eu comentei anteriormente, e são setores, pessoal, que pagam excelentes dividendos, né? Então, com isso, nós estamos fazendo a compra de bons ativos que irão nos dar crescimento dessas ações a longo prazo e também irão pagar aí bons dividendos, proventos ao longo prazo para os acionistas. E também o setor aí de saneamento, também, que é um setor muito bom e que se prova aí a longo prazo, né, e para ter crescimento sempre, porque são setores que, independente do que vai acontecer daqui 50 anos, são setores que vão continuar existindo, né? Então, o setor de saneamento, né, independente da tecnologia que vão inventar daqui 50 anos, ainda assim a gente vai precisar, né, de elementos básicos, né? Então, o setor de seguros, de mesma maneira, e energia elétrica, né? Então, de maneira geral. Então, e também, pessoal, outra diversificação que ela é super importante para a nossa carteira é a diversificação também da moeda e também de mercado, seja ele mercado nacional, internacional. Quando eu falo de moeda, temos a moeda real, porém, né, ao longo do tempo, em relação ao dólar, né, a gente pode ver que o dólar é uma moeda muito mais forte. Então, parte do nosso patrimônio é muito importante a gente estar sempre dolarizando, né, comprando aí uma moeda que se prova aí ao longo de todos os mercados ser uma moeda forte, né? Então, toda essa diversificação faz que a nossa carteira ela venha a ter realmente aí bons resultados e melhores resultados a longo prazo. Então eu vou mostrar aqui para vocês a minha carteira e como eu faço toda essa diversificação de setor, de ativos e de moeda na prática aqui para vocês. Então agora eu vou mostrar para vocês como eu, na minha carteira pessoal, eu faço toda essa diversificação, seja ela de setor, de moeda e também de ativos. Lembrando que nada aqui é recomendação de investimento, isso aqui são decisões próprias a qual eu faço com o meu dinheiro, né? Então eu posso estar completamente errado do que tudo que eu vou falar aqui. Então não siga nada friamente antes de você fazer um belo estudo aí sobre os ativos que você vai colocar em carteira. Então aqui, pessoal, a minha diversificação hoje, ela conta com 45% em ações, 20% da minha carteira está em fundos imobiliários, né? E essa posição em fundos imobiliários eu não pretendo aumentar, porque, né, além de eu achar que as ações hoje, elas estão muito descontadas, as ações aqui no Brasil, né? E eu também vejo elas como para longo prazo, né? Alguns ativos a qual eu tenho carteira, né, que eles estarão crescendo muito e principalmente pagando bons dividendos. Então eu não estou vendo os fundos imobiliários como uma oportunidade de eu estar comprando agora, embora, né, a gente sabe que hoje,
né, com a taxa Selic pagando aí um valor muito alto, muitas pessoas tendem a comprar mais fundos de renda fixa, né, e quando essa Selic ela não vai se manter nesse patamar de 13% por muito tempo, e quando ela vier a cair, os fundos imobiliários eles aí terão, né, uma valorização, né? Embora eu sabendo disso, eu não vejo como uma oportunidade para mim, para minha carteira pessoal hoje, né, a compra de mais fundos imobiliários, né, tá? Então no mercado aqui de ações eu estou com 74 mil investidos aqui em ações, que dá 45% da minha carteira, né? E na diversificação de setor de ativos eu vou estar comentando depois. Fundos de renda fixa, eu tenho uma posição em renda fixa para oportunidades, também como esse CDB. Eu também tenho minha posição aqui, eu vou estar comentando cada uma delas de maneira mais detalhada depois, mas a minha posição do mercado internacional, hoje eu tenho estoques, criptos e REITs, né? Que todos esses três aqui que eu comentei são a minha posição em carteira, a qual estão dolarizadas, e também em mercados internacionais, né? Então a minha divisão hoje de posição de ativos é essa. E aqui, pessoal, falando da minha posição em ações, eu vou estar comentando aqui, primeiro, em relação ao mercado nacional e exterior, 15% está no mercado exterior e 85% está no mercado nacional, né? Então você vê que eu tenho uma boa posição aqui no mercado nacional, e a qual eu pretendo aumentar um pouco mais devido a grandes oportunidades que eu vejo hoje na Bolsa brasileira. E aqui a posição por segmento, tá, pessoal? O setor financeiro, bancário em geral, eu tenho 41% das ações nesse setor. Energia elétrica, 36%, né? Eu considero a energia elétrica um excelente setor, tá? Ainda mais para mim, que eu invisto buscando aí empresas que virão me remunerar em dividendos e também crescimento a longo prazo. Eu tenho 17% no setor de papel e celulose, que aqui eu tenho duas empresas, que são a Irani e a Klabin, né? Então eu tenho aí praticamente aí 18% da minha carteira nesse setor e 2% aqui em seguradoras, tá? E essa quase 2% aqui é uma empresa só a qual eu tenho na carteira, que é a Cosan, que ela está aí nesse setor de exploração e refino e distribuição de petróleo e demais segmentos, tá? Então a minha posição hoje em ações é essa aqui, ó. Eu tenho alguns outros vídeos no canal que eu mostrei, né? Então eu tenho o Banco do Brasil, Taesa, Santander, Irani, tenho também a S Brasil, Klabin, Copel, Alupar, Bradesco, Transmissão Paulista, Caixa Seguridade e a Cosan. Então eu tenho 12 ativos aqui hoje na minha posição atual em ações, que compõem a minha carteira de ações no Brasil, tá? Eu também aqui tenho alguns investimentos em fundos imobiliários, né? Então eu vou estar mostrando aqui eles para vocês, né? Que é o MXRF, o IRDM, BCFF 11, XPLG, DEVA 11 e o HTCR 11, tá? E também nos fundos imobiliários é importante a gente também diversificar em relação a setores, né? Não só nas ações. Então tem fundos, né, logísticos, galpões logísticos, que é o XPLG, tem o fundo híbrido, que estão aqui espalhado em alguns outros, e títulos e valores imobiliários, né, que são aqueles fundos imobiliários a qual investem, né, em outros fundos, né? Então está bem diversificado, vamos dizer assim, a minha carteira de fundos imobiliários, né? Mas igual eu falei, a minha pretensão não é aumentar essa posição aqui em FIIs no momento. Também tenho posições aqui em estoques, né, dividida aqui por setor. Então em serviços, aqui está relacionado a outros, tecnologia e o setor financeiro, né? Então aqui são as minhas empresas, né, minhas ações lá nos Estados Unidos, né? Boa parte está no setor de tecnologia e parecido, né? Então é a Meta, né, que é o Facebook, Netflix, né, que aí já ele entra aqui no setor de serviços, a Disney, a Amazon, Barrick Gold, a Google, a 3M e a XP. Então essa é a minha posição hoje no mercado internacional. E lá também eu tenho aqui também esse REITs, né, que são empresas, né, como fosse fundos imobiliários lá fora, que me dão rendimentos em dólar, né, assim também como algumas empresas listadas ali em ações, né, dos Estados Unidos também pagam alguns dividendos, não tantos iguais às que eu tenho em carteira aqui no Brasil. Então eu somente tenho três, que são essas três, Equis, Stag e SLG. Então uma pequena posição, e essas três aí que eu comentei, e também minha posição em fundo em criptomoeda me geram a exposição no mercado internacional e também na moeda mais forte, que é o dólar, né? Porém, então a gente tem que sempre estar buscando uma boa diversificação, tá? E aqui eu tenho o Bitcoin, né? Eu tenho aqui
posição aqui na minha carteira, da carteira total aqui do canal, não se passa de 5%, então eu tenho Bitcoin, Ethereum e a Binance. Então é uma posição bem pequena em Bitcoin, não quero passar mais de 5% da carteira, porém, se ela vier a valorizar e aumentar, né, então eu também já estou exposto e também estou exposto à moeda internacional. Então essa é a minha diversificação hoje que eu faço na minha carteira, né, e com isso eu venho aí tendo uma evolução do meu patrimônio e principalmente, né, igual eu comentei no início do vídeo, o meu objetivo hoje é estar crescendo meus proventos, né, e os dividendos que essa carteira vai estar me passando aqui como renda passiva, e a minha intenção é estar sempre aumentando essa renda passiva para que eu venha estar fazendo cada vez aportes maiores sem depender de tirar dinheiro do meu bolso, e que essa renda passiva futuramente venha aí custear, né, e pagar todas as minhas despesas mensais. Então eu posso ver aqui que no ano passado, em 2022, me gerou uma média de R$ 696 mensais de proventos, um total de R$ 8.360. E nesse mês de março, ainda tenho dividendos ainda para receber, eu já vou estar recebendo aí mais de R$ 1.000 de proventos no mês de março, né? E a minha intenção é dobrar esse valor aqui no ano de 2023, né? Ser um valor aí o dobro do que eu recebi em 2022. Então esse é o poder do longo prazo. Você pode ver aqui a minha evolução, né? 2019 foi o ano que eu comecei, né? Então eu recebi apenas R$200, 2020 1.340, 2021 4.335, 2022 8.355 e 2023 apenas com 3 meses ainda nem fechados eu já recebi 2.152. Então pessoal, foco no longo prazo, foco em fazer aportes em boas empresas pagadoras de dividendos que irão aí trazer para os acionistas, para nós, né, uma boa rentabilidade e uns bons proventos, né, e com isso a gente consegue aí fazer a roda girar e fazer cada vez mais aportes, comprando cada vez mais quantidade de ações que irão nos dar aí cada vez mais proventos, tá? Então, se você está aqui até agora, já se inscreva no canal para acompanhar meus próximos vídeos referente aí à minha jornada de investimentos e também está ajudando o canal. Então, até o próximo vídeo e até mais.